de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, Ele é grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Pai, porque o Teu nome é grande, Senhor. E nós vamos cantar, nós vamos contar, nós vamos falar, nós vamos declarar quão grande é o Teu nome. Mesmo, Senhor, no meio das adversidades, da dificuldade, das situações difíceis, impossíveis, nós vamos declarar que Tu és grande. Senhor, muito obrigado por mais uma live nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem liberado sobre cada live, pela bênção que o Senhor tem liberado. Muito obrigado, Senhor, Pai. E nós te louvamos também agora por cada pessoa que está nessa live. Senhor, alcança cada vida hoje, Senhor. Que seja, Pai, um diferencial para cada um hoje, Senhor. Que haja, Senhor, um impulsionamento na fé, uma ativação de fé, Senhor, em nome de Jesus. E que haja cura, meu Pai, nesta live, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida da pastora Mary Duarte. Senhor, que o Senhor esteja usando a tua filha, Pai, de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Cada palavra que ela liberar aqui hoje, Senhor, seja um tesouro vindo do trono da tua graça, em nome de Jesus. Aleluia! Sejam bem-vindos, queridos, em nome de Jesus, para mais essa live gostosa. Eu quero avisar que hoje eu estou encerrando essa série de lives, mas alguém já, ai, que pena, eu vou voltar. Na outra semana, sem ser essa, na outra, a gente está voltando, porque essa semana eu tenho exames, quimioterapia, e eu preciso aí de uns dias de descanso, me recuperar dos efeitos colaterais da químio, e para poder voltar assim
com todo o gás em nome de Jesus. Bom, vamos chamar aqui a pastora Mary Duarte. Ela já colocou aqui para mim. Eu vou chamar ela agora porque todos nós estamos ansiosos para ouvir essa mulher de Deus. Meu Deus do céu. Essa mulher de Deus, ela tem um testemunho, ela tem uma sabedoria do Pai extraordinária. É algo assim admirável. Ela teve aqui em Timon, né? Que foi assim lindo demais. Meu Senhor, eu fui muito impactada. Ei, coisa linda! Olá, minha linda, boa noite. Boa noite, como é que você está? Tô ótima, graças a Deus. E você? Eu tô aqui rompendo em fé, vivendo em milagres constantes do Senhor, milagres plenos. Amém, isso que importa, né? Nós É sabemos que o verdade. nosso Deus, ele é poderoso e quando a gente crê, confia nisso, as coisas contribuem, né? Fluem Exato. melhor e é impressionante a gente colocar a nossa fé em ação, porque Deus é aquele, né? Que ele já deixou registrado. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque nós sabemos Uhum. que o homem, ele é sujeito a falhas, nós sabemos que o homem, muitas vezes ele diz coisas, ele se arrepende, ele volta atrás, mas o nosso Deus não. E inclusive deixou tudo escrito para que nós viéssemos ler, viver e tomar posse de cada uma dessas promessas e palavras. Aleluia, glória a Deus. É isso mesmo, minha amada. Olha, é um prazer enorme ter você aqui, viu, pastora? O Você não prazer tem é todo noção. meu. Eu lhe conheci de perto quando você veio em Timon, tá lembrada? Sim, Com a pastora Renata, né? sim. E ali você nos abençoou com seu testemunho de como você foi vencendo, né? Tantas coisas assim. Você foi tão sincera ali naquele testemunho, quando você dizia, né? De como você era, né? Como que a mulher que você era. E a gente olhava você falando e dizia assim, meu Deus, não é possível que essa mulher era isso, né? Tudo que está dizendo. Mas eu quero iniciar essa live hoje fazendo uma pergunta para você, que talvez muita gente já fez. Eu não sei, talvez sim, né? Mas eu quero lhe perguntar algo que já me perguntaram, e eu disse, pois nós vamos descobrir isso juntos com a pastora Mary Duarte. Quando o pastor Cláudio Duarte, ele apareceu, né, aí nas igrejas, pregando com tanto humor, né, com tanto carisma, aquele homem assim, com humor maravilhoso, e pregava nas igrejas e viajava. A gente quase não via a Mary Duarte com ele. A gente via muito o pastor Cláudio, algumas fotos nos congressos, enfim, mas a gente quase não lhe via, né? Você poderia nos responder por quê, se você quiser. Claro, sem problema algum. Bom, o que que acontece? A palavra de Deus diz que nós somos espírito, corpo e alma, né? E não Uhum. tem como o corpo estar num lugar que a alma não está, que o espírito não está. Não tem como. Eles estão unidos, né? E vão permanecer unidos até a nossa chamada ou a volta de Cristo. Então, Aleluia. a Mary estava com a alma doente. A Mary estava abalada com o seu emocional e o seu corpo físico também estava adoecido mediante a tudo que eu já tinha vivido e eu não me sentia à vontade de estar nesses lugares com ele. Ele sempre me chamou, sempre me convidou, para ele sempre foi muito importante que eu estivesse, mas Uhum. infelizmente eu não estava bem e eu tenho um problema. Eu não sei se isso diria assim um problema, eu sou muito sincera. Eu não consigo falar daquilo que eu não estou sentindo, eu não consigo ser aquilo que eu não sou, eu não Sim. consigo dizer e fazer coisas que eu não estou à vontade. Então, Uhum. eu sinto até muito assim hoje, né, porque era uma coisa assim, de certa forma fácil de resolver, mas infelizmente eu não tinha maturidade, infelizmente eu não tinha condições emocional para resolver e eu
simplesmente eu não acompanhava ele, mesmo sabendo que isso era muito importante para ele. Ele, inclusive, perdeu muitas agendas devido a isso, porque as Uau, pessoas falavam que ele não vivia bem no casamento, que ele era uma farsa, mas ele meu sempre Deus. ficou calado, né? E esperou em Deus, e hoje eu estou aqui, né? Pessoas estão conhecendo, não só conhecendo a Mary, mas o porquê que a Mary não andava com ele. Uhum. Certo. E em que área assim você foi mais curada? Como que aconteceu? Porque hoje você está com ele. Você hoje está fazendo um trabalho lindo, né? Vocês dois juntos com casais, dando treinamentos, cursos, fazendo lives, né? Enfim, hoje vocês estão muito juntos, né? Hoje a gente vê muito você com ele, vocês dois ministrando juntos. Como é que aconteceu essa cura? Assim, por enquanto nós estamos trabalhando isso, né? Porque nós estamos aparecendo mais agora, mas não é aquela coisa de estarmos totalmente junto. O nosso Sim. casamento é um casamento sólido. Eu acho até muito interessante, porque hoje, como Dia do Pastor, né? Eles foram Uhum. fazer uma homenagem e antes disso eles estavam me perguntando a respeito do que eles poderiam fazer. Eu falei, olha, deixa eu te explicar. A gente é um casal muito básico. A gente evita com essa coisa, meu amor, minha vida. Não, nada Sim. contra as pessoas que fazem isso, mas Sim. a gente espera viver mais isso do que simplesmente falar. Quando nós Uhum. olhamos para Cristo, para a vida de Cristo, para o ministério de Cristo, ele nunca disse eu te amo e foi o homem que mais amou na face da terra. É Então, verdade. eu fico às vezes cansada de ver as pessoas falando eu te amo, e traindo, eu te amo, e deixando pessoas, né, morrerem, sucumbirem em suas vidas, muitas vezes aprisionadas. Mas o Uhum. que acontece? Então, a gente tem trabalhado isso, a gente tem aprendido a viver mais junto nessa questão de aparecer ministerialmente. Por quê? Na realidade, eu nasci de novo tem basicamente uns 5 anos. De ministério, Uhum. eu devo ter uns 3. Então, eu sou o quê? Uma criança, um bebê, que ainda estou em aprendizado, né? Eu Uhum. estou ainda trabalhando isso. Mas nós temos metas, inclusive, de trabalhar numa clínica contra divórcio que está sendo construída num sítio que nós temos, Meu porque Deus. nós entendemos que os nossos bens eles são para honrar ao Senhor também. E tem Aleluia. muitas vidas precisando de ajuda. E com essa transformação que eu tive, né, que como eu falei, eu precisei ser tratada no meu espírito, eu precisei ser tratada na minha alma e atingir o meu corpo também. Então, hoje, eu caminho mais com ele, mas ainda não é da maneira que eu acredito que Deus tem para nós, não é da maneira que eu acredito que ainda o ministério precise. Mas nós Uhum. estamos trabalhando mediante a isso. E tem sido um tempo muito bom, um tempo muito especial, que eu tenho visto, assim, vidas, né? Que tem enxergado o nosso ministério de uma forma diferente, nós temos acrescentado na vida de muitas pessoas e eu acredito que Glória a vai ter Deus. muito mais. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos deixando aqui a live à vontade para quem quiser fazer perguntas. Você pode mandar aí para a caixinha de perguntas, que aí eu olho aqui. Evite colocar aí nos comentários, porque vai passando e a gente não consegue ver. Mas coloca aí na caixinha de perguntas. Eu acredito que a pastora está disponível para responder aquilo que ela Com puder certeza. responder, né, pastora? Claro, com Amém. certeza. Pastora, você acredita então que nesse tempo hoje que nós vivemos, as pessoas hoje estão pregando muito algo assim que não é tão real. A gente vê muitos casais, por exemplo, pregando, né, e mostra aquela coisa, aquele amor, aquele negócio todo e tal. Mas quando a mulher ela adoece, quando a mulher, eu falo isso pela minha situação, que eu vejo muitas mulheres assim que o marido abandona porque perde o cabelo, porque perde uma mama, o marido chama de mutilada, né? Enfim, ele fica limitado ao corpo da mulher. Você acha que foi trocado ou estão tentando trocar uma ordem de Deus para nós? Como diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23, o que você fala sobre isso? Bom, eu falo o seguinte, que aqui
desses capítulos, está tudo trazendo uma indicação daquilo que você deve fazer, não é? E Uhum. uma das coisas é que a gente trate bem o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo, porque nós precisamos, né, de estar conectado e alinhado com eles. Eu acredito também, querida, que muitas pessoas elas não largam assim da noite para o dia. Isso é um Uhum. processo. Isso é um Sim. processo que ao longo do tempo vai estourar lá na frente, né? E tem Uhum. algumas pessoas que elas são mais resistentes, outras elas não são tão resistentes assim, mas eu sou uma pessoa assim que eu acredito que eu nunca vou chegar a um nível, por exemplo, como o do pastor Cláudio Duarte, que é aquele nível que as pessoas amam. Você vê que as pessoas têm um carinho por ele, porque eu sou uma pessoa muito mais objetiva. Eu sou uma pessoa Hum. que fala muito a verdade, e a verdade ela dói e ela machuca. Então eu Uhum. acredito que ao longo dessa caminhada, tanto a esposa quanto o esposo feriu um ao outro e não houve aquela comunicação. E aí chegou um ponto que aquilo ali estourou e falou: olha, não dá mais. Porque eu imagino, eu nunca passei por uma situação dessa, mas eu imagino quando uma pessoa ela chega ao ponto de ter que fazer quimioterapia, ela chega ao ponto de ser mutilada. Isso para uma mulher é basicamente a morte. Eu imagino Uhum. dessa forma, perder o cabelo para uma mulher, eu que fiz bariátrica, eu estou perdendo o meu cabelo e eu já estou desesperada. Por quê? Porque as coisas têm lado bom e tem lado ruim. Igual, por Uhum. exemplo, era para me ter tido domínio próprio, era para me ter governado as minhas emoções, ter governado os meus sentimentos em relação à comida. Mas eu, infelizmente, não consegui fazer isso. Eu, ao longo do processo, eu comecei e parei por várias vezes. E o que isso acarretou na minha vida? Eu fiz uma cirurgia. Agora eu te pergunto, Deus foi lá e fez o intestino com tantos metros, que eu não sei se cada um tem individualmente a metragem, mas ele fez tudo correto, ele fez o estômago do tamanho correto. Então ele deixou. Você acha que é legal um ser humano vir e mexer nisso tudo e vai ficar tudo de boa? É, não é, não é. Não é, porque você está mexendo com algo divino, algo que o Senhor Isso. fez. Então, tem um preço a se pagar. E um dos preços que eu pago é a queda do cabelo. Então, tem que tomar suplemento, tem que tomar vitamina. Então, eu olho para mim. Quando eu saio do banheiro, quando eu levanto da cama, eu vejo meus cabelos lá, eu quase choro. Entendeu? Então, tu vai lidando com isso tudo, o teu emocional já está abalado, porque eu acredito, assim, que eu não tive uma enfermidade dessa, peço a Deus que me proteja, mas o dia que ele achar também que tem que acontecer, que ele me fortaleça e que pelo menos eu leve com dignidade, como eu vejo muitas pessoas levando com dignidade, como você, Uhum. por exemplo, entendeu? Amém. Embora a gente não se conheça bem, mas você poderia estar numa cama, prostrada. Sim. Meu Deus, por que comigo? Meu Deus, É. por quê? O que eu fiz para o Senhor fazer isso comigo? Mas você não, você está aqui levando a palavra, você está aqui Amém. motivando, você está aqui declarando, você está aqui dizendo: eu vou, eu posso até cair, mas eu vou cair batendo. Então, isso merece o meu respeito. Você está entendendo? Aleluia, Eu louvo a aleluia. Deus por pessoas corajosas como você e louvo a Amém. Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida e eu acredito que Ele vai fazer muito mais. Então, Aleluia. eu vejo de que forma que nós precisamos trabalhar a nossa vida. E como é que trabalha a nossa vida? Que somos, né? Espírito, alma e corpo. Nós precisamos estar trabalhando essas três esferas da nossa vida. Então, eu Uhum. acho interessante que no mundo, né, aqui corporativo, que a gente chama e tal, eles falam muito sobre corpo, alma e espírito. Eles invertem a situação. Então eu fico observando que a palavra de Deus ela diz o quê? Espírito, alma e corpo. Por quê? Porque o corpo ele é matéria.
A alma são as nossas emoções e o espírito é a nossa conexão, é a energia que o Senhor nos deu e que um dia Ele vai pedir de volta. Tanto é Isso. que a nossa alma é que vai para o inferno. O nosso espírito não vai para o inferno, porque essa energia ela é de Deus e ela vai retornar para Deus. Então, o que a gente precisa fazer quando ele está falando aqui sobre espírito, alma e corpo? Ele está falando, fique conectado com o Senhor. Fale Aleluia. comigo. Interaja comigo o tempo todo. Por quê? Porque eu te fiz para me adorar. Eu te fiz para você entender que você é imagem e semelhança minha. E você não nasceu para dar errado. Eu estou aqui. Vamos conversar. Você vê que ao longo do tempo que Deus formou o homem e a mulher, ele ia lá na virada do dia conversar. Então, nós precisamos ter essa intimidade. O Senhor não nos fez, tá feito, vai embora, segue. Não, Ele quer interagir com o ser humano. E na medida que a gente interage com Deus, a gente sabe colocar as coisas no seu devido lugar, o que acontece? O nosso espírito, ele vai fazer com que as nossas emoções elas se tornem saudáveis. E nós vamos estar com as nossas emoções ao tempo todo sendo trabalhada. E é claro que cada dia traz consigo o seu mal, mas nós com nossas emoções trabalhadas no Espírito de Deus, trabalhada numa conexão com Deus, o que vai acontecer? Nós vamos adoecer muito menos. Nós vamos estar mais centrados e as coisas vão fluir mais. Nós vamos ter maturidade para muitas coisas. Nós vamos encarar as coisas de um outro ângulo, por uma outra vertente. E, automaticamente, o nosso corpo ele vai estar o quê? Mais saudável. Porque muitos estudos já estão sendo feitos, né? Que fala que tem muitas pessoas que têm adoecido. Por quê? Porque não falam aquilo que sentem. Muitas pessoas têm adoecido por quê? Porque guardam para si e aí chega uma hora que o corpo adoece. E eu acredito que isso muito aconteceu comigo, porque devido a um trauma que aconteceu comigo, porque nossa família, mesmo sendo nascida e criada no Evangelho, basicamente de berço, o que acontece? Nós nos desviamos do caminho do Senhor. Então, sabe aquele crente que é um pé dentro, um pé fora? Quando as coisas estão bem, aleluia. E quando as coisas estão mal, o negócio, sabe, fica diferente. Então, o que acontece? Nós passamos um tempo desviado. A autoridade do Senhor, ela não era suprema em nossa vida. E aí, o que acontece? Nós não soubemos lidar com muitas emoções, acabamos adoecendo emocionalmente. E ao longo dessa caminhada, o que aconteceu? Eu peguei uma compulsão alimentar, né? E estraguei meu corpo, que era perfeito, que era maravilhoso. E hoje eu estou tendo uma nova oportunidade. Então, eu quero dizer para você aqui que você possa, as pessoas que te pagam com mal, tome cuidado e comece a buscar o Senhor, comecem a trabalhar com Deus em equipe, né? Falando, conversando com Ele, adorando Ele, exaltando o nome dEle, por mais difícil que seja, e com certeza as suas emoções vão ser alinhadas, Deus vai trabalhar de uma forma especial com você e o teu corpo ele vai estar muito mais protegido pelo poder do nome de Jesus. Pelo menos eu penso assim, tá? Não, está corretíssimo, está corretíssimo. Na associação, pastor, eu trabalho com 4 pilares, que é a fé, né? Eu falo muito sobre a fé para os pacientes, falo sobre equilíbrio emocional, né? Que é a questão do perdão, liberação de perdão, não carregar ressentimentos. Falo sobre alimentação saudável, né? Porque nós realmente estamos denegrindo o templo qual o Espírito Santo habita, né? Por causa dessa alimentação desregrada que hoje nós aprendemos a consumir. E falo do exercício físico, da necessidade, né? De um exercício físico, enfim. Então isso é muito importante. Essa ordem de Deus aí, espírito, alma e corpo, muda muita coisa. Porque as pessoas realmente colocam corpo, alma e espírito, né? É como se primeiro tem que cuidar do meu corpo, né? Mas se eu tiver alinhado com o espírito, ao Espírito de Deus, meu Deus, é bênção demais, é algo curador, é algo libertador, né? Pastor, eu estou aqui com 15 perguntas aqui, né? Bom. Teve peso diferente
ser vista como esposa de uma figura já reconhecida nacionalmente, ao invés de Mary, serva de Cristo? Bom, eu não tento pensar muito nisso, porque o meu marido é uma bênção, tá, gente? Mesmo nessa época aí que eu estava abalada, mesmo nessa época que eu me odiava, eu nem Uhum. entendia direito o que estava acontecendo comigo, ele sempre foi um maridão, ele sempre foi muito amigo, muito parceiro, então ele nunca me impôs nada, do tipo, olha, eu gostaria muito que você fosse comigo, mas se você não for, amém também. Então, ele sempre esperou, ele respeitou o meu tempo, né, de Uhum. amadurecimento. E essa Uhum. questão aí, no começo, eu me senti um pouco abalada, porque realmente ele é uma pessoa amada, ele é uma pessoa querida, respeitada. Então, eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu já fraquejei em várias áreas na minha vida, mas existe uma que eu não posso fraquejar de forma alguma. Por quê? Porque eu carrego dois nomes, que é acima de tudo que eu possa assim, imaginar, né? Um é o Uhum. de Jesus Cristo, que está acima de todo nome, e o outro é Cláudio Duarte, porque nome você leva anos para construir, mas você pode destruir ele em fração de segundo. É Então, eu já verdade. entrei falando isso com Deus e sempre busco honrar, primeiramente, o nome de Cristo que eu carrego e o nome dele. E uma das coisas que mais me marcou foi quando o Cláudio orou na minha vida e eu falei com ele, querido, eu quero que você faça uma oração forte, aquela oração poderosa, aquela oração de crente. E ele orou simplesmente e eu falei assim, pô, mas é só isso? Aí ele falou assim, Mary, deixa eu te explicar uma coisa. Suba no altar e seja você. E Uau. aquilo gravou, sabe? Por quê? Porque Aham. o povo está cansado de mentira, o povo está cansado de falsidades. Eu sei que Uhum. eu não vou agradar a todos, nem tenho essa pretensão, porque nem Cristo agradou, Nem, mas uma coisa eu entendo, sabe, minha amada, que é o seguinte: existem pessoas que elas vão estar aguardando a Mary Duarte falar. O Cláudio Duarte ele pode falar quantas vezes for, você pode falar, o pastor Silas, Luciano, Kelly, Helena Tanuri, enfim, essas pessoas que eu admiro tanto, eles podem falar, mas existe aquele grupo determinado de pessoas que está esperando a Mary Duarte com uma palavra simples, uma palavra isso. verdadeira, talvez ela vai errar o português, talvez ela vai, ela vai ficar sem fala, mas é esse povo que está aguardando. Então, eu estou aqui para falar para esse povo que quer ouvir Mary Duarte. Então, eu sou muito tranquila Aleluia. quanto a isso. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, é a sua identidade, né? É. Amém. Olha, tem uma outra pergunta aqui. Você chegou a fazer tratamento com psiquiatra, terapia, quando adoeceu emocionalmente? Não, infelizmente não, e eu vou falar o porquê. Ao longo desses anos, a nossa vida foi muito difícil. Para você ter uma noção, nós nos casamos, não tinha nem lugar para morar. Então, hoje em dia, eu vejo que isso tudo foi um processo que que Deus, não é que Deus fez a gente passar, porque cada ser humano tem uma escolha. Né? Então, lá em Gálatas 6, versículo 7, diz o quê? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o Uhum. homem plantar, isso ele vai colher. Então, o que acontece? Nós não nos preparamos, então nós colhemos a nossa não preparação. Quando nós Uhum. casamos, nós não tínhamos casa para morar, então nós passamos por muitas coisas, e eu vejo que isso hoje é bênção na vida das pessoas. Por quê? Através desse aprendizado é que o Cláudio tem restaurado muitos casamentos. Porque ele conta do que nós vivemos. Então, isso tudo tem legitimidade, né, autoridade sobre a vida dessas pessoas. E, então, é o que move o nosso ministério, é essa autenticidade que nós temos. E uma das coisas assim que eu gostaria muito de ter feito era um tratamento psicológico, mas na época a gente mal tinha dinheiro para se manter. Então eu não tive condição. E na época que eu estava tendo um pouquinho mais de condição, o que acontece? Ele já estava famoso e eu tinha medo de falar, não por chegar lá e falar a respeito dele, porque eu nunca tive nada para falar a respeito dele. Mas Uhum. de como as pessoas iam ver. Nossa, ela é esposa de um
de um pastor tão famoso e toda bichada, toda esquisita. Então, o que aconteceu? Teve um dia que eu não aguentava mais e eu olhei para essas duas mãos aqui e eu escolhi uma, eu escolhi a direita. Né? E coloquei a mão sobre a minha cabeça assim, e eu orei por mim. Foi a oração mais sincera que eu fiz na minha vida. Uau. E eu falei, Pai, em nome de Jesus, eu não aguento mais sofrer. Eu tenho sofrido demais. Isso tem me doído. E eu quero te servir, eu quero caminhar, eu quero ter uma vida abundante, como diz em João 15:7. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo e vos será feito. Tem alguma coisa de errado, eu não sei o que é. E João 10:10 diz o quê? O ladrão veio senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então eu falei, eu quero tomar posse desses dois versículos. Então, ministra na minha vida o que é que está acontecendo. Fala ao meu coração, fala comigo, ministra comigo, eu e você, tete a tete. E passou 2 dias, ele começou a falar, porque existiam 3 perguntas que ela martelava na minha vida, que era muito dolorida. Primeiro por que o Senhor tinha permitido que aquilo tudo acontecesse com a minha mãe, né? Que ela tomou 300 ml de soda cáustica, e depois eu fiquei pensando por que ela morreu, porque as pessoas me ensinaram que pede para o Senhor, principalmente oração de criança, que Ele dá. E não é assim. Deus diz sim, não e espera. E a gente precisa estar preparado para ouvir o não de Deus. E a gente precisa estar preparado para isso tudo. E a outra era porque eu nunca tinha tido uma filha, né? Então, ele começou a ministrar passo a passo e foi a coisa mais linda que me aconteceu. E hoje eu sou aqui, ó, feliz. Hoje eu sou feliz, eu não tenho mais vergonha de nada, eu não tenho mais medo de ser rejeitada como eu tinha, e eu vou avançando. Eita, glória, pastora, meu Deus, glória a Deus. Ó, quem fez a primeira pergunta foi a Thalita, minha filha, depois foi a Nayana, que é a nossa assistente social lá da MAC. Tem uma pessoa que está dizendo assim, sou evangélica e ele também, mas não frequenta. Eu abro mão do mundo, ele não. Ele não é pornográfico. Na nossa vida sexual estamos vendo problema todas as vezes e eu não quero que ele fique chateado comigo. Eu não vou dizer o nome dessa pessoa aqui, porque é uma questão bem íntima, né? Sim. Então ela está dizendo que ele é pornográfico e os dois são evangélicos, né? Então eles estão tendo problema, né, em relação a isso. Bom, o que eu quero dizer a respeito disso? Quando eu te falei, né, que eu responderia qualquer pergunta, porque eu realmente não tenho medo de responder. Qualquer pergunta que vier aí pode colocar que eu não tenho medo de responder. Então, o que eu tenho a dizer? Querida, eu não sei o que você passa no seu dia a dia, mas eu sei o que o meu marido já passou comigo. Eu era uma pessoa terrível, terrível. Terrível, mas de terrível com T maiúsculo, sabe? Eu era grossa, eu gritava, eu quebrava as coisas dentro de casa, eu era insensível. E ao longo do tempo, ele foi abençoando a minha vida. Ele foi vivendo a palavra de Deus de verdade. E aquilo me constrangeu. Então, eu quero dizer para você que você possa viver realmente a palavra de Deus, que no tempo certo, Deus vai constranger seu marido. E eu quero te dizer algo que é incrível também. O Senhor, quando Ele nos fez, Ele chama lá, se não me falha a memória, Gênesis 1:26, que diz assim, e façamos o homem nossa imagem e semelhança, e macho e fêmea os criou. Mulher, ela não é menos do que o homem e nem é mais. Ela está no mesmo patamar que o homem, e Deus só colocou missões diferentes um para com o outro. Então eu quero te dizer uma coisa, se tem uma coisa que o nosso Deus é criativo. E eu declaro sobre a sua vida uma unção de criatividade.
autoridade, uma unção de Eita. estratégia que o Senhor vai derramar sobre a sua vida e que você vai começar a ter atitudes diferentes para que você comece a conquistar esse homem. Por quê? Porque eu fui conquistada assim. Eu te digo, fácil não é. Mas depois que inventaram a palavra difícil, nunca mais foi fácil. E eu quero te dizer que hoje o meu marido, ele vive o sensacional de Deus. E não só ele, mas os meus filhos, minha nora e pessoas da igreja, mulheres, e até vocês aqui que estão me ouvindo, né? Que essa palavra está impactando você. Eu quero te dizer que isso tudo é fruto de uma pessoa que se colocou na brecha e que não desistiu. Então eu quero dizer para você, não desista. Não desista, porque o que Deus tem para você é muito maior. Lembra de Abigail? Abigail era uma mulher casada com um homem que tinha por nome de Nabal. Abigail era uma mulher que era casada com um homem que se chamava tolo, loucura, era a tradução do seu nome, mas aquela mulher, ela se colocou na brecha e aquela mulher, ela era acessível à voz de Deus, ela era acessível à voz dos empregados. E o que aquela mulher fez? Ela foi resolver um problema que nem foi ela que causou. E aquela mulher, ela recebeu uma unção e uma estratégia que ela foi se encontrar com Davi e ela quebrantou o coração de Davi, que a casa dela estava sob sentença de morte, a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu casamento, ele pode estar sob sentença de morte, mas eis que o Senhor dos Exércitos está derramando sobre a sua vida uma unção de cura, uma unção de milagre, uma unção de sobrenatural, de criatividade, e o Senhor há de te dar estratégias para você reverter essa situação. Não desista, não pare de lutar, simplesmente leia a palavra e viva aquilo que você está lendo, porque é isso que é o segredo de Cláudio Duarte. Ele não só lê a palavra, ele não só ministra a palavra, mas ele vive a palavra. E esse é o segredo que tem sido o meu. Eu tenho trabalhado isso, de ao não só liberar palavras, mas viver isso. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, que bênção. Tem uma outra pergunta aqui, perguntando aqui sobre a sua opinião sobre a violência doméstica, cristianismo e divórcio. Isso aqui é estudo para longos dias. Bom, mas a minha opinião é o seguinte, contra a violência doméstica, eu sou totalmente contra, tá bom? Você tenta organizar a parte da melhor maneira possível, porque eu acredito que tudo gira em torno de uma comunicação. Se você é boa de comunicação, se o seu marido é bom de comunicação, se ele não for, você começa a ir trabalhando, você começa a ir falando, você começa a ir buscando. Não deu jeito, tem a Lei Maria da Penha, que é uma bênção, eu super apoio, eu super indico. Eu também, entendeu? Eu também. Deus não te fez para ser maltratada, Deus não te fez para você ser... para você ficar apanhando. Enfim, você nasceu para ser plena, você nasceu para ser abençoada. E se tem algum homem aí, a mesma coisa, tá? Eu estou falando tanto para um quanto para outro. Então, Deus derramou uma graça para que nós vivêssemos juntos, abençoados e dentro da palavra dele. Só que existem casos que determinadas pessoas perturbam. Eu tinha uma tia mesmo, que ela brigava com meu tio, quando meu tio ficava calado, ela... Ué, a franga agora vai ficar calada? Então, o que uma mulher dessa está querendo? Gente, aí não dá. Então, como eu não estou dentro da sua casa para ver, para analisar, então saiba de uma coisa, Deus é contigo e Deus tem grandes coisas. Cristianismo, não entendi muito bem aí, como é que eu vejo? Você entendeu? Para mim poder responder? Não, eu não entendi assim muito bem... sobre a violência doméstica, cristianismo e divórcio, né? Eu não sei se ela quis colocar sobre a questão de ela é cristã, se ela deve divorciar diante de uma violência doméstica. Eu não entendi bem, mas eu entendi que o que você colocou, né, foi bem claro. Eu acho que ela entendeu aí muita coisa, né? Mas pode falar, pastora.
Bom, eu sou contra divórcio, né? Porque eu Uhum, acredito assim que a partir do momento que um ali começa a trabalhar, né? Porque eu sou fruto disso. Mas existem casos que não dá. Você vai ficar ali esperando a morte chegar? Não dá. Então você tem que é, analisar e tomar muito cuidado. Hoje em dia tem pessoas fazendo muito movimento a respeito de divórcio, falando assim: Deus é minha testemunha. Se Deus é tua testemunha, eu que não vou sentar como acusador. Entendeu? E é chegando lá verdade. na hora, o que, que vai acontecer? Deus vai julgar a tua causa e aí ele que vai falar: Vinde, bendito do Exato. meu Pai, ou então apartai-vos de mim. Então, cada É, um com a sua mente tranquila aí. Eu sei o que, que eu tenho feito, os sapos que eu tenho engolido para manter um casamento. Meu esposo, a mesma coisa. Porque o casamento, gente, ele é de engolir sapo. Entendeu? uhum, Agora uhum, tem aquelas pessoas que elas vão engolindo, aí ela fala: não, não, peraí, dá para engolir mais esse, dá para. E até o dia que ela não aguenta mais engolir. Então tem que ser uhum. tudo dosado para que a gente possa falar, né? E trabalhar em cima daquilo ali e realmente Deus carimbar e dar a vitória ali, porque é complicado da gente falar, né? A gente não está lá É, para ver a situação. uhum, exatamente, exatamente. É, tem uma outra pergunta aqui, pastora. Bom, você já falou sobre a questão do divórcio, eu também eu não sou a favor, né? Mas tem uma aqui dizendo que vive separada e perguntou qual era o posicionamento, né? Como é que vive depois de separada, né? Bom, a Bíblia ela é bem clara a respeito, né, que ela dá alguns respaldos lá. Mas eu acredito que você tem que, no caso, procurar pessoas especializadas, né, pessoas que são autoridades nessa área, que têm legalidade para poder estar falando a respeito disso e e definir aquilo que cabe a você. Porque, como eu estou falando, gente, eu não tenho como falar a respeito disso. Eu não estou na sua casa, eu não vejo como é que você responde o marido, eu não vejo como é que você trata ele, eu não vejo como ele te trata e como você deixou isso chegar até esse ponto. Por quê? Porque as Uhum, pessoas só fazem com você aquilo que você permite. Se você uhum. permite, é o que ela vai fazer. Mas a partir do momento que você não permite, aí ela não vai fazer. É, exatamente. Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui. Uma irmã está perguntando assim: diante de tudo que você já falou, como nós mulheres podemos nos deitar sabendo de tudo? Tipo, sendo imagem de Cristo e ele não, né? Então, como é que ela sabe que ele está aprontando, sabe que está. Como é que ela pode se deitar com esse Bom, camarada? me faltou a memória agora o versículo, mas diz que a mulher santa, ela santifica seu marido. Então você está Isso. perdendo uma grande oportunidade de santificar. Mas aí muitas pessoas podem falar assim: eu não estou acreditando que essa mulher está falando isso. Ela está querendo dizer que eu tenho que suportar tudo isso e ainda deitar e servir ele. Bom, é, tem no Êxodo 20, né, fala ali sobre os 10 mandamentos. Três mandamentos fala referente de como nós devemos nos relacionar com Deus. Um é para descansar e 6 é para nos relacionarmos com o nosso próximo. E ele Uhum. vem falando, né? Igual muitas vezes ele vem falando: ó, não matarás, não roubarás e tal. E a pessoa pode olhar para ela e falar assim: mas eu nunca matei, mas será que não? Com palavras, Uhum. com Uhum. atitude. Eu nunca Isso. roubei, será que não? Então, Uhum, é importante de como a gente trata o outro. Só que existem pessoas que ela deixou tanto tempo, ela se permitiu tanto tempo que ela perdeu a identidade. E hoje em dia é aquela questão do sapo. Ela não aguenta engolir mais nenhum sapo. Só que eu não estou aqui para julgar a sua questão. Eu não estou aqui uhum. para falar: olha, não, eu estou aqui para você ir lá para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Igual quando você vai lá olhar para o caso de Abigail. Vai lá ver o que aconteceu com o marido dela. A mulher foi lá, fez tudo Isso. certinho, não deu jeito, o cara foi promovido. Então, eu não estou aqui para dizer o que você faz, o que você não faz. Você tem que analisar a sua vida e você tomar as suas conclusões. Porque se der tudo certo, querida, a vitória é sua e todos os créditos são seus. Agora, se der errado, a culpa é minha. Então, eu não estou aqui para levar a culpa de nada. Então, você vai É ter que verdade. analisar e tomar a sua atitude. É exatamente.
Glória a Deus, glória a Deus. Pastora, estão perguntando aqui, a Laís da Silva está perguntando assim, preciso muito de ajuda para mim e meu casamento. Se puder, me ajuda. Como que ela pode acessar você, o pastor Cláudio, para ela ser ajudada no casamento dela, material de vocês, treinamentos, enfim. Bom, tem um e-mail, né, que ela pode estar aí entrando em contato, que é contatos claudioduarte@gmail.com. Uhum. E caso meu é contatos meriduarte@gmail.com. Pronto, contatos meriduarte@gmail.com. Isso. Pronto, aí você pode acessar esse e-mail da pastora Mary Duarte e solicitar ali, né, pastora, todas as diretrizes, material, os treinamentos, vídeos que provavelmente vocês vão fazer ou já estão fazendo, para que receba ajuda aí no casamento, né? Que bênção, glória a Deus. Glória a Deus. Pastora, eu tenho uma foto sua aqui, eu vou tentar mandar ela agora, conseguir colocar. A pastora me mandou essa foto e eu disse assim, não era você, aqui é outra pessoa, né? Olha só, que tremendo. É verdade. Então, essa foto essa foto você de azul, foi nesse processo que você fez a bariátrica e que vivia essa situação emocional muito forte, né? Sim, e isso aí é uma das coisas que também reforça, minha linda, tudo isso que eu estou falando aqui, que cada um ele tem que fazer uma autoanálise de si próprio, da sua situação. Quando eu estava na véspera de fazer a cirurgia, que eu cheguei a chegar um pouco mais do que isso aí, o Cláudio falou assim, eu não quero que você faça. E eu cheguei para ele e eu falei assim, olha, eu espero que você estenda a sua mão, me abençoe, porque eu vou fazer. Porque se eu não fizer, o culpado vai ser você, e se eu morrer na mesa de cirurgia, o culpado vai ser você também, né? Então, o que eu tenho a dizer para você? Era um perigo eu morrer, sim, mas eu estava morrendo tentando. Então, eu tive essa consciência, que você tem que ter a consciência da sua vida, seja do seu matrimônio. Eu acredito que o Cláudio, a gente não tem que ficar, a gente pode dar o que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia diz a respeito disso? Ela fala a respeito do divórcio. Ela fala da dureza do coração. Agora, a atitude que você vai tomar, igual eu tomei essa atitude, e tudo tem um preço a ser pago. E qual é o preço que eu pago hoje? Hoje eu pago um preço em relação ao meu cabelo que cai, eu pago um preço de ter que tomar suplemento, eu pago um preço de ter que escolher comer mais saudável. Vocês acham que bariátrica é a varinha mágica? Não. Tudo tem um preço. Então, eu coloquei tudo na balança e eu decidi fazer. E hoje eu sou feliz demais por ter feito. Eu precisava ter feito até antes, né? Pelo menos eu enxergo dessa forma. Mas tem pessoas que já fizeram e se arrependeram também. Então, Sim. Fica aqui a dica, né? Seja toda a área da sua vida, qualquer área da sua vida, o que você precisa fazer? Você precisa colocar na balança os prós e o contra e parar com essa vidinha de só orar. Por quê? Porque Deus faz aquilo que você não consegue fazer. Entendeu? E Deus ele utiliza de vários métodos, né? Então aqui ele utilizou o método do médico e eu sou muito abençoada. Mas você que tem que decidir o que você vai fazer da sua vida. Amém, amém. Pastora, estão perguntando aqui, a Silene está perguntando assim, você se diverte com as pregações do seu marido? Eu me divirto muito, sabe por quê? Porque assim, eu conheço um Cláudio Duarte que vocês nunca vão conseguir conhecer, que é o de dentro de casa. É aquele cara que ele faz piada de tudo. Para te dizer a verdade, ao longo desses tempos que a gente está junto, que vai fazer 29 anos juntos, né? Eu só vi ele aborrecido umas 2 vezes. Você acredita nisso? Uau! Em Meu Deus, que 29 anos. bênção!
né? E eu acho assim incrível como é que uma pessoa que a vida coloca tanto limão para ele simplesmente fez uma limonada, tomou e leva a vida de boa. Então a gente precisa trabalhar. Eu estou tentando trabalhar o meu ser para chegar nesse nível aí, nesse patamar. Sabe? De olhar para as coisas e falar assim, não, vai dar tudo certo. E profetizar e declarar, porque há poder nas nossas palavras. Sabe? Quando eu penso Uhum. nisso, eu lembro de Elias, perdão. Elias, quando ele chega ali, ele vê toda aquela situação, né? Samaria sendo denegrida, né? O povo de Deus lá embaixo, e ele olha para aquilo tudo e ele lança uma palavra profética, declarando que não haveria chuva, nem orvalho cairia, e o Senhor assinou embaixo. Igual você lê essa palavra, você não vê em momento nenhum Deus falando assim, Elias, vai lá e fala que eu vou cortar a chuva e o orvalho. Não, foi ele Uhum. que declarou. Então, eu estou trabalhando o meu ser para chegar nesse nível aí, de chamar a existência coisas boas para a minha vida. Eu sou um pouco mal-humorada, sabe? Então, eu estou tentando trabalhar esse meu gênio. Por quê? Porque o Espírito do Senhor, ele pode nos forjar para sermos pessoas melhores. E principalmente se a gente ler mais a Bíblia e viver mais ela, sabe? Uhum. A gente tem esse domínio, né? Que é exercitar o domínio próprio. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Realmente, essa questão do humor, né, é algo muito interessante. Eu acho que eu acho que é algo nato, né? Não é algo ou algo adquirido, não nato, mas adquirido, sei lá, porque eu sou uma pessoa de muito humor, né? Tanto que algumas pessoas falam para mim assim, pastora, chama o pastor Cláudio Duarte para fazer uma live com você. Eu falei, vai ser risado o tempo inteiro. Não, a gente não vai ter tempo nem de conversar, porque quando um olhar para a cara do outro, vai começar a rir, né? Porque eu sou muito do humor, né? Meu esposo já é mais centrado, meu esposo já é mais quieto, mais calado, né? E ele é que fica rindo de mim agora, né? Ele ri muito de mim, né? Então é muito interessante isso. E é aquela diferença, né? Que Deus coloca, ferro com ferro se afia, né? Sim. Então um equilibra o outro, né? Isso é muito lindo da parte de Deus. Esse equilíbrio que Deus traz, né? É bênção demais. E o pior é que quando a gente tenta moldar o outro do nosso jeito, aí é que a coisa Não, desregula, né? moldar não tem como não, mas tem É, como, igual, por exemplo, eu não vou ter aquele humor nato, mas eu vou me trabalhar a ponto de não ser tão mal-humorada do jeito que eu sou, né? Então, eu isso. acredito que isso aí dá para ser feito e é o que eu tenho tentado fazer. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pastora, nós temos aí 8 minutos e eu sempre gosto de orar no final das lives, né? Gosto muito de orar pelas pessoas que estão aí nas lives e eu gostaria, se possível, você orasse pelas pessoas, né? Liberasse aí palavra de oração no coração, na vida das pessoas, né? Sim. Vamos lá. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar bênçãos sobre a vida de cada um que está aqui assistindo. Em principal, Senhor, alguns relatos que eu estou vendo aqui de pessoas Sim, meu Deus. feridas que estão Sim, meu machucadas, Pai. que o seu emocional está abalado, Em que o nome seu de Jesus, meu emocional não está Pai. conseguindo ver uma saída. Mas eu quero Sim, meu dizer Deus. que, em nome de Jesus, a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia venha recair sobre o emocional dessas pessoas e que elas venham ser curadas pelo Em poder do nome de teu Jesus. Espírito. Assim como o Senhor me tratou de dentro para fora, assim como o teu Espírito ministrou tudo aquilo que estava de Sim, meu errado, Deus. aonde eu Sim, meu estava Pai. errando, o que eu estava fazendo, porque eu achava que todas as pessoas que estavam perto de mim estavam erradas e eu era a única certa. Oh, Mas quando eu Deus. descobri que a errada era eu senti tanta dor que eu pensei que eu ia morrer, mas foi a coisa mais libertadora que aconteceu na minha vida. E eu quero agora, em Aleluia. nome de Jesus, declarar em nome de Jesus que a força, a graça, o favor, o entendimento, a misericórdia seja ministrada sobre essas vidas. E eu quero profetizar a cura sobre a vida deste povo. E eu quero dizer que eu abençoo pelo poder do nome de Jesus. Não que eu seja nada, mas é o nome de Jesus que libera cura, que libera vida, Amém, que Jesus. libera, Amém. Senhor, unção que despedaça todo jugo. É Em isso
isso que nome eu de declaro Jesus. nesta noite, em nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus, pastora. Passou uma pessoa aí falando assim, eu era uma pessoa que tinha muito humor, mas o meu marido conseguiu tirar isso de mim, né? Eu vi também. Você viu também? Vi. Pois é. O que que a gente poderia falar para essa irmã, pastora? Eu falaria para ela que quem mais amou ela, comprou ela com um preço de sangue. E ele tem poder para restaurar toda a alegria dela. E não só para restaurar, mas para contagiar o esposo dela com essa alegria. Eu acredito nisso e eu só acho que ela precisaria olhar com esses olhos, né? E declarar isso, chamar a existência isso e partir para um bom papo, uma boa conversa e chamar a autoridade de Deus sobre a vida dela. Porque quando nós estamos debaixo da autoridade de Deus, nós estamos ali debaixo da potente mão de Deus, quem poderá ir contra nós? Me É diga, verdade. quem poderá ir? Ninguém. Ninguém. Então, Uhum. existe alguma coisa, existe alguma chave que ela está precisando de virar, como eu precisei de virar, porque eu tinha um problema muito grave, sabe? Eu achava que todo mundo estava errado. Eu achava que meus filhos estavam errados, eu achava que meu marido estava errado, e não era, era eu. E quando eu Uhum. descobri isso, doeu tanto, querida, que você não tem noção. Mas foi a coisa Uhum. mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Isso me libertou. E hoje eu tenho essa vida plena, eu tenho essa vida de alegria. Como eu falo, eu ainda estou em processo, eu tenho trabalhado, então eu tenho certeza que Deus pode fazer grandes coisas. Não importa o tamanho da ferida, não importa o tamanho do jugo, né? O que importa é que Deus pode fazer, porque há duas coisas muito interessantes e diferentes. Uma é você Uhum. ser levado cativo e o outro é você ser prisioneiro. O cativo é Uhum. aquilo que as pessoas fazem com você, né? Você não tem poder de reação. E o prisioneiro é aquilo que você faz e se tornou prisioneiro. Você está pagando por aquilo que você fez. Então, Uhum. seja um ou outro, Deus ele é poderoso para te dar entendimento, sabedoria e autoridade para que você seja livre. Então pense nisso e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, eu entendo que tudo parte de quando nós tomamos posse da nossa identidade em Cristo Jesus. Sim. Quando a gente entende quem nós somos em Cristo e quem Cristo é em nós, tudo muda na nossa história, tudo Sim. muda na nossa vida, né? E essa palavra seja assim uma palavra de divisor de águas na vida das pessoas que nos ouviram hoje, que ouviu você, seu testemunho, né? Meu Deus do céu. E uma coisa interessante, o tempo inteiro, você dizendo que reconhecia que o erro era você, Sim. que a situação estava em você. E Você isso faz parou de botar, totalmente a diferença. você parou de colocar a culpa nos outros, né? Você começou a se olhar, você começou a ficar do avesso para você mesmo, né? Você começou a olhar você lá dentro, que o erro era você. Então, que essa palavra realmente esteja aí alcançando o coração das pessoas. Hoje tem gente nos ouvindo até da Espanha aí. A Espanha, essa hora, está de madrugada, né? E graças a Deus, pessoas dos Estados Unidos, muita gente nos ouvindo aí. Pastora, nós temos 1 minuto e 50 segundos e você pode aí fazer a sua despedida aí, final, com classe. Eu quero dizer a vocês, olha, meu beijo para vocês, muito obrigado, me senti muito honrada, me senti muito feliz por estar compartilhando um pouquinho da minha vida, dos meus pensamentos, daquilo que Deus tem feito na minha vida, a partir do momento que eu falei, eu assumo os meus erros, eu confesso, eu reconheço, Deus tem feito totalmente a diferença e eu tenho certeza que vai fazer cada vez mais para vocês, que vocês tenham uma noite abençoada e a todos os pastores, ó, meu beijo também, feliz dia do pastor, e você que tem se dedicado aí a cuidar dessas ovelhas, que Deus possa derramar as mais ricas bênçãos sobre a sua vida e que você possa exalar o perfume de Deus e que vidas sejam impactadas através da sua vida, do seu testemunho, da unção que você carrega, que Deus possa fazer coisas tremendas para vocês.
Amém, pastora. Pastora, muito obrigada por Eu aceitar o nosso agradeço. convite, viu? Por ter nos dado esse tempo tão precioso, essa pérola aqui que você soltou para nós. Eu sei que acrescentou na vida de todos aqui.